De volta com Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E hoje vamos falar com um físico, professor e também ex-vereador, Luiz Carlos. Com ele vamos falar sobre muitas polêmicas que hoje em dia estão inventando, criando de tudo. Que a Terra é plana, tudo sem imaginar, a turma está inventando. Então vamos saber o que é conversa fiada e o que é verdade aqui com o professor Luiz Carlos. Seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde, telespectadores da Bandeirante. Estamos aqui à disposição aí, falando sobre esse tema. Muito bem. Antes de falar sobre essa história, né, até as comprovações, se a Terra é redonda ou não é, mas eu queria primeiro que a gente falasse sobre uma história que é criada por Galileu, né, que é a teoria do heliocentrismo, né? Porque a turma diz que todos os outros planetas e o Sol giram em torno da Terra. É uma versão contrária, que é o geocentrismo, que é uma versão contrária do que disse e descobriu o próprio Galileu Galilei, de que todos os demais planetas, na verdade, é que giram em torno do Sol. Explica um pouco para a gente sobre isso. Certo, Robson. A primeira teoria mesmo veio lá com o geocentrismo, né? No início da nossa ciência, com a filosofia, né? Que foi nascida ocidental ali na Grécia Antiga, né? Isso. Na cidade de Atenas lá. Platão Tales, o primeiro filósofo, né? E depois veio Platão, veio a turma toda, Aristóteles. Então, eles criaram o modelo do geocentrismo. Era o lógico, né? Você vê o Sol aqui, arrodeia a Terra, né? Então, a Terra era o centro do universo e os outros planetas e o Sol circulavam em torno da Terra, que era o geocentrismo. Mas naquela época mesmo, ali de Aristóteles, o Aristarco, outro grego, já pensava diferente. Ele conseguiu calcular matematicamente, já tinha Pitágoras, né? Nessa época, Pitágoras é 600 teorema anos. De Pitágoras, é a matemática ali, 600 anos antes de Cristo. E lá ele já achava que, como o Sol era maior que a Terra, o certo era a Terra girar ao redor do Sol. E isso foi evoluindo, veio Copérnico, né? Também uma participação da Igreja Católica muito forte nessa época e produziu muitos nomes que contribuíram também com a ciência, mesmo discordando da doutrina dela. Aí Copérnico sugeriu o heliocentrismo e Galileu veio avançando com observações, construiu a própria telescópio, né? Que não tinha até então, era só a olho nu. Então Galileu tomou conhecimento lá do holandês, construiu esse telescópio e fez o dele, potente, observando, e concluiu que realmente, para explicar os outros modelos, ele olhou, por exemplo, Saturno tinha luas que giravam em torno de Saturno. Então, o certo também era que se a Lua girava em torno de Saturno, a Lua girava em torno da Terra, Saturno, os outros planetas giravam em torno do Sol, então a Terra também girava. E ficava mais fácil de explicar esse movimento. Quando você colocava a Terra como centro, você não conseguia entender Marte, que parecia que dava ré em algumas horas, né? Criaram até outros modelos lá para tentar explicar isso, mas viram que era porque queriam botar a Terra como centro. E então, olhando o céu como centro, né? Fica mais fácil. Matematicamente provado. Né? Junto com as observações. Junto com as observações. Hoje está provado, lógico que o Sol não está parado, hoje nós temos vários sistemas, bilhões de sistemas, né? Como o nosso Sol e planetas, temos aí quase infinitas bilhões de galáxias, né? Em torno do universo, e a nossa é só uma galáxiazinha entre bilhões, é como se fosse um morro de areia, a gente é um grãozinho de areia e tem lá bilhões de galáxias iguais às nossas. Professor Luiz Carlos, e veja que ainda todo dia o povo inventa uma história, uma conversa fiada nova. E sobre essa história de que a Terra é plana, né? O pessoal começou com essa conversa, isso para desviar o foco das principais discussões do país, o povo começa a inventar coisa, um criacionismo exacerbado, e a turma também tem uma conversa de dizer que a Terra é plana. Então você pode olhar o seguinte, nós sabemos que existe o Sol, a certa distância, tem os outros planetas, mas nós temos o Sol, a Terra e a Lua. Então, se alguém faz uma sombra na Lua, impede que o Sol bata na Lua, porque a Lua ela não tem luz própria. A luz do Sol bate e reflete, é como se fosse um espelho, né? É como a Terra lá. Também, quem vê a Terra do espaço, a luz bate na Terra e volta. O Sol não, ele gera a luz mesmo pela fusão nuclear, ele gera, que é uma espécie da bomba nuclear, né? Através da fusão. Então, ele gera energia, bate na Lua, só que às vezes a Terra entra no meio. Então, se a Lua fica coberta, não é coberta por um ônibus, só pode ser coberta pela Terra. A gente não vê uma taxa lá, vê preta, plana, cobrindo, a gente vê uma parábola, um círculo, né, fazendo a sombra na Lua. Quando você vê a Lua tanto minguante como crescente, né, você não vê um risco na Lua reto, né? Você vê
o desenho... Uma espécie de uma parábola, a circunferência, né? que é exatamente o formato da Terra. E você pode olhar também para os outros. Se o Sol é redondo, a Lua é redonda, por que a Terra ia ser plana? Os outros tudo se juntaram assim, foi da mesma formação, né? Um tempo atrás já diziam que a Terra era quadrada, né? Que se você fosse nadando, você ia cair. Então, basta você olhar também no oceano, um navio chegando, se você tiver com instrumento para ver melhor ainda, você vai ver primeiro o mastro dele, depois que vai ver todo o navio completo. Então, ele vem de uma curva. A Terra, realmente, ela não é plana. Muito bem. Olha as imagens aí. Você que está nos acompanhando, né? Você pode participar com a gente. Pode deixar essa telinha aí. Pode participar com a gente mandando sua pergunta através do 999229519. De qualquer cidade do Rio Grande do Norte, você participa com a gente. Mande sua pergunta hoje conversando com o professor Luiz Carlos, né, sobre algumas teorias malucas que o pessoal inventa a cada dia e às vezes tem gente que ainda fica acreditando, né? Então tá aí o exemplo, né? Se os planetas são todos redondos, né? Você imagina querer dizer que a Terra é quadrada. E essa história de que o homem não foi à Lua, ainda tem gente que diz que é mentira, que era impossível. Eu acho interessante, Robson, que o pessoal fala ao mesmo tempo pela internet, pelo celular, acredita nisso. E uma coisa mais fácil que é ir uma viagem à Lua ali, né? Ele não quer acreditar. Quer dizer, a tecnologia hoje é muito mais difícil, a tecnologia hoje é muito mais avançada do que só o homem à Lua. Então, sem sombra de dúvida, tiraram fotos, tem tudo. Então, o homem foi à Lua e a tecnologia ajudou muito, desenvolveu muito graças a essa viagem. Eu não vejo hoje a necessidade mais de ir à Lua, de ir a Marte, porque a gente sabe que hoje existem bilhões de planetas aí. O nosso sistema solar, se você tem um quadro lá, do tamanho do universo, a gente é um pingo lá. Então não tem necessidade, o homem saiu da Terra para ir para Marte. Não saiu para canto nenhum. Basta com sondas mesmo olhar, não vejo essa necessidade, porque o universo é muito maior, a gente não vai descobrir muita coisa indo até Marte. É melhor mandar a sonda como estamos mandando. Do jeito que essas coisas têm sido tão comentadas, é capaz disso cair no antigo vestibular, no Enem, né? Capaz de ser questão do Enem, esse tipo de coisa que a gente E sempre vem, né? A gravitação faz parte lá a gravitação, né? Universal. Professor Luiz Carlos, e com relação à história da descoberta do planeta Netuno, né? Que muita gente diz que também é mentira, que não existiu. O Newton, depois de Galileu, Newton, veio né? Isaac Newton, né, um grande matemático e físico também, e ele criou a lei da gravitação universal, né, que é através da força-peso, né, que hoje não tem mais, é a parte de Einstein, que a gente deve comentar aí, e Newton, com a lei da gravitação universal dele, um estudo muito avançado, né, para a época, ele percebeu que era necessária a existência de um planeta a mais no nosso sistema solar para que aquela geometria, para que aquela configuração existisse. Então, o planeta Netuno, ele não foi descoberto primeiro olhando pelo telescópio, ele foi descoberto primeiro pela lei física, pela matemática, teoricamente, depois os astrônomos colocaram o telescópio naquela possível posição, ficaram olhando e conseguiram provar que ali existia Netuno. E foi uma das provas de que a lei da gravitação universal de Newton estava correta com essa descoberta do planeta Netuno. A outra também foi do cometa Halley, muito conhecido, que o astrônomo físico Halley, contemporâneo de Newton, pegou a teoria de Newton e, pela teoria de Newton, descobriu quais eram os futuros anos que o Halley vinha e realmente veio de acordo com a teoria de Newton. Então, foi um grande avanço para a época. Uma outra coisa que o pessoal diz também é que essa conversa de foguete não chega até a Lua, que o foguete não consegue, não é capaz de atravessar a atmosfera da Terra, que todo mundo fica assistindo, as câmeras vão mostrando o foguete subindo, mas depois, na verdade, ele cai no mar e ninguém fica sabendo. Não, o foguete, primeiro para ele fugir, já tem até o valor da velocidade, que a gente chama velocidade de escape. Se ele atingir aquela velocidade, ele foge da Terra, senão ele volta. Agora também o foguete, quando ele sai da atmosfera, ele desliga o motor, ele viaja de graça. Então ele realmente sai, tem foguete, alguns levam naves, né, satélites são lançados em órbitas, tudinho, então isso aí realmente existe, é um grande avanço, e nós temos aí satélites tirando cada vez mais fotos. Essa foto meio que apareceu aí na tela é uma foto em tamanho real. A Terra, você vê aí, a Terra olha o Sol como é enorme. Aí você vê Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, aí tem um cinturão aí de asteroide, esse maior aí, Júpiter, né, que é uma massa enorme, bem maior que a Terra, que esses asteroides, tudo, são atraídos, serve de proteção para a Terra, porque é uma massa enorme, ele puxa aquilo protegendo assim a Terra. A força centrípeta, né? Ele puxa ali uma força de atração.
puxa asteroides que poderiam vir para a Terra, como já aconteceu aqui, que acabou com um dinossauro. Isso aí é mais difícil chegar na Terra, exatamente porque Júpiter, por ter uma massa maior, ele atrai mais forte do que a Terra, tanto pela teoria de Newton como pela teoria de Albert Einstein. Professor Luiz Carlos, e uma outra coisa que o pessoal fala muito, essa é a história da teoria do Big Bang, né, que deu uma explosão e tudo se criou. Certo, Na verdade, o nome ficou meio chato, né? Big Bang, uma grande explosão, porque não foi uma grande explosão. O universo não explodiu. Ele expandiu rapidamente. Há uma diferença. Você pega uma bola de encher e estourar, vai pedaço para tudo que é canto. O universo não estourou. Você pega uma bola de encher, rapidamente fazer ela expandir, mas sem estourar. Então foi isso que aconteceu com o universo, foi uma grande expansão, é uma teoria muito aceita, essa teoria já foi comprovada por vários fatores, né? E a gente conhece muito desde o iniciozinho, só não tem o que aconteceu na hora H, porque as leis que nós temos hoje da física, tanto de Einstein como de física quântica, não funcionam para aquele sistema, para o iniciozinho, mas logo após, nos segundos depois, nós temos toda essa evolução. Muito bem, tinha tantos outros temas aqui, mas fale para a gente aqui sobre o livro que você vai lançar, que tem todas essas coisas, data, hora e local, e o nome do livro. Certo, nós estamos lançando um livro aí, exatamente sobre esse modelo do universo, desde a Grécia Antiga, lá de Tales de Mileto, né, do início da filosofia ocidental, até essa parte de multiversos, universo paralelo, passando pelo Big Bang, pela teoria do universo inflacionário também. Então nós estamos lançando agora em junho, a gente vai depois encaminhar aqui ao programa para você divulgar direitinho o local, Perfeito. A data, tudo confirmado. Já foi diagramado, está na fase final. Maravilha. O tempo terminou? Ou não? Ainda tem 30 segundos. Então, o contato dele está aqui embaixo, né? professorluiscarlos@yahoo.com.br, né? Muito bem. Bom, numa próxima a gente vai falar aqui também sobre mundos paralelos, multiversos, sobre tudo isso, que é uma coisa bem interessante, que não dá tempo da gente falar aqui. Bom, acabou, né? Muito obrigado, professor Luiz Carlos, pela sua presença. Seja sempre bem-vindo ao Boa Tarde, Cidadão, e receba o kit de produtos Lucena. Ok, obrigado, Robson, e uma boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Continue ligado na Banda Natal. Vem aí, Nordeste, gente. Luiz Almir, um grande abraço e até amanhã.